Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa com os estudantes do 9º ano. O tema da nossa aula de hoje é modalizadores em artigo de opinião. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre textos argumentativos, nós falamos sobre tese, argumentos, falamos sobre os operadores argumentativos e hoje é a vez dos modalizadores. O que é isso? Modalizadores são palavras ou sinais de pontuação que nós usamos no texto, sempre determinando a nossa opinião, tá? Por isso é muito importante fazer as escolhas certas. Quando usamos, por exemplo, adjetivos, nós temos que escolher os adjetivos adequados para aquilo que nós estamos propondo discutir, tá? Porque eles determinam, eles marcam a nossa opinião. A pontuação tem que ser usada também adequadamente, porque ela marca a nossa opinião. Modalizador é uma palavra da área linguística ou elemento gramatical ou lexical, por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Os modalizadores ajudam a identificar o posicionamento assumido pelo locutor ou emissor do texto sobre o conteúdo enunciado, podendo não admitir ou enfatizar o que foi dito. Os modalizadores são sinais de pontuação, como eu havia falado, adjetivos, substantivos, expressões de grau, diminutivo ou aumentativo, verbos e perífrases verbais. Perífrases verbais são as locuções verbais, tá? Quando nós temos duas formas verbais juntas, um verbo auxiliar e um outro verbo numa das formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio. E advérbios, tá? Essas palavras sempre determinam a nossa opinião em um texto. E artigo de opinião? Por que eu vou falar, aliás, eu vou lembrá-los, do que é artigo de opinião? Porque o texto que eu trouxe para analisar com vocês é um trecho de um artigo de opinião. Então é bom que vocês se lembrem que gênero textual é este. O artigo de opinião é um gênero textual que faz parte do campo jornalístico midiático. É o mesmo campo onde ficam as notícias, as reportagens, os editoriais, carta do leitor, carta ao leitor, tá? Pode aparecer em jornais, revistas, tanto impressos quanto virtuais, na internet. E vocês certamente veem artigos de opinião nos livros didáticos de língua portuguesa. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide a sociedade e precisa ser de interesse social. O autor não vai discutir um tema que não seja de interesse social, porque ninguém vai se interessar por seu artigo. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Na introdução, o autor apresenta a sua tese, que é a sua opinião, a opinião que ele vai defender em seu texto. Depois o desenvolvimento com argumentação, porque é no desenvolvimento que o autor vai apresentar os argumentos para defender a sua tese. E por último, a conclusão. E agora nós vamos fazer a leitura do trecho de um texto de Tânia Tati. Ele foi publicado no jornal Gazeta do Povo em 28 de abril de 2014. Alguém pode dizer, nossa, esse texto é antigo. Mas eu o escolhi porque vocês perceberão que o tema ainda é bastante atual, tá? E vocês estão percebendo, olha só, a continuidade do texto. Vocês viram que eu deixei em negrito várias palavras? Há também pontuação, tá? Que está em negrito. Eu deixei em destaque porque são os modalizadores que nós vamos analisar, tá? Então, à medida que eu for lendo, eu já vou parando para analisar com vocês, tá? Analisem juntos comigo, tá bem? Com o advento dos aparelhos móveis e a ampliação dos recursos dos celulares, a expansão da internet se dá de forma assustadora e seu uso passa de esporádico para instantâneo. Olha só,
está falando sobre a ampliação dos recursos celulares, né? E está falando dessa expansão que é assustadora. E a autora usa um adjetivo que já deixa bem clara aí a sua opinião. Essa evolução, ao fortalecer o paradigma de computador, onde a pessoa se encontra a qualquer hora e lugar, vocês viram que essa expressão está entre aspas? Referindo-se aos aparelhos móveis, modifica também comportamentos como o chamado vício eletrônico. Vocês viram que está entre aspas também, vício eletrônico? Então nós temos aqui, neste parágrafo, duas expressões entre aspas. Por que será que a autora deixou entre aspas? Justamente para enfatizar, porque são expressões muito usadas pelas pessoas. Parece aqueles chavões, né? Sempre as pessoas falam a mesma coisa. Essa expressão, por exemplo, vício eletrônico, eu já ouvi muitas vezes e já li, tá? Muitas vezes por parte, né, de vários autores. Antes, veja bem, é um advérbio, está em negrito. Vamos voltar para comentar isso depois. Antes, a expressão indicava o vício das pessoas que não conseguiam se desligar de seus computadores para entrar nas redes sociais, jogar, fazer comentários ou verificar o que está sendo postado. Hoje, a situação se torna mais complexa e alarmante. Vamos voltar? Olha só, antes, tá? Então, a autora está situando o leitor no tempo, tá? O que acontecia antes, tá? E o que acontece hoje, tá? Veja bem que interessante, porque ela diz que hoje a situação se torna mais complexa e alarmante. Olha os adjetivos que ela escolheu, complexa e alarmante. Então a situação parece que está mais assustadora que antes, né? E ela ainda usa o advérbio de intensidade mais, tá? Para intensificar a opinião que ela tem e que ela deixa bem clara por meio dos adjetivos que ela escolheu. Basta observar ao redor. Olha só como ela chama a atenção dos leitores para observar o que está acontecendo, né? O que nós temos ao nosso redor que às vezes nós nem nos damos conta disso. Pessoas caminhando e usando celular, pessoas em bares e restaurantes que não interagem com outras pessoas, mas com seus aparelhos. Crianças e adolescentes conectados o tempo todo. Adultos usando aparelhos de comunicação em festas e cerimônias formais. Imagens sendo postadas e divulgadas em cada momento. O chamado vício agora se irradia. Viu que ela usou 2 pontos? Aqui também, ó, quando ela diz basta observar ao redor, ela colocou 2 pontos. Porque ela agora vai explicar algo que se refere ao que ela disse anteriormente, tá? Então, aí ela diz, o chamado vício agora se irradia. As pessoas podem acessar, ela está afirmando, ó, podem acessar, tá? Então, isso aqui é muito importante para o convencimento, tá? Quando o autor fala de forma bem enfática, tá? Intensiva, bem expressiva e deixa bem claro o que ele pensa. As pessoas podem acessar suas informações em qualquer lugar e horário, pois carregam os aparelhos consigo, tá? Então vocês viram que eu deixei em negrito alguns modalizadores que vocês viram que são adjetivos, que mais aparecem são adjetivos. Mas tem também advérbio, nós temos antes e hoje, que são advérbios de tempo, temos o advérbio de intensidade mais, nós temos também os adjetivos, né? Assustadora, complexa e alarmante. Nós temos 2 locuções verbais, basta observar e podem acessar, tá? E nós temos também a pontuação como modalizadores, ó. Nós temos as aspas, que mais? Nós temos 2 pontos, tá? Olha só a importância de saber usar esses 2 pontos, tá? Por meio desses 2 pontos, ela mostrou que o que ela vai esclarecer agora está explicando algo que ela já disse anteriormente,
tá? Então, isso eu voltei para deixar bem claro para vocês a importância dos modalizadores em um texto. E agora vem essa questão. Qual a importância do uso dos modalizadores em textos de opinião? Vocês perceberam por que eles são importantes? Justamente porque eles determinam a opinião do autor, tá? E muito importante também é saber escolher esses modalizadores, tá? Às vezes você não deixa muito clara a sua opinião, justamente porque você não soube fazer as escolhas lexicais, tá? Muito cuidado com isso. É muito importante que o autor saiba utilizar os modalizadores linguísticos a fim de explicitar adequadamente a sua posição e o seu discurso. Vocês observaram, agora é uma questão para ficar aí com vocês, para finalizar a aula, tá? Vocês vão refletir sobre isso que eu coloquei ao final. Vocês observaram que o autor manifesta determinadas atitudes ou posições em relação ao conteúdo por meio dos modalizadores? Tá, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.